Bom, pessoal, dando sequência aí às nossas aulas de política fiscal, eu vou fazer uma pequena explanação sobre o tema, porque, na verdade, primeiro vídeo, né, a gente acaba lendo os slides, porque a gente fica muito preso à tecnologia e não tem muita liberdade de movimentação como temos em sala de aula. Então, assim, já falei com vocês o que é política fiscal, a questão dos impostos e a questão dos gastos públicos. E nós temos aí duas atividades para vocês desenvolverem e colocarem lá no trabalho acadêmico do Cinef. O que é importante saber? Para que serve a política fiscal? É uma das principais políticas econômicas que os governos têm que executar para gerir as finanças do país. Muito bem. E aí, a primeira atividade que vocês vão resolver tem algumas questões importantes aí, que é caracterizar, fazer uma síntese, né, de que vocês absorveram sobre política fiscal e explicar também como que a política fiscal pode ser utilizada para estimular o crescimento econômico. Então, já falei que é a política fiscal expansionista, onde o governo aumenta seus gastos e reduz os impostos. Essa estratégia ela é feita quando é possível financeiramente. Vamos pensar no Brasil antes do coronavírus. O governo não tem espaço, né, e nem tem ainda, não tinha e nem tem ainda espaço fiscal, ou seja, não tem dinheiro para fazer este estímulo. A economia está muito estagnada, pouco crescimento, e a tendência do governo era fazer política monetária para resolver as questões de liquidez do país. A liquidez no mercado, quando ele quer reduzir a liquidez, reduzir a inflação, ele realmente faz a política fiscal contrária, contracionista, que é aumentando os impostos e reduzindo os gastos públicos. Isso nós já sabemos, ok? Em que situação o governo, está aqui perguntando, né, deve utilizar a política fiscal? Eu estou, na verdade, meio que respondendo para vocês as perguntas, mas não há problema. Vocês estão aprendendo junto comigo e vão fazer trabalho da mesma forma para fixar o conhecimento. O governo pode fazer isso usando a política fiscal expansionista, aumentando gastos e reduzindo impostos. Estou repetindo muitas vezes a mesma coisa, mas para vocês fixarem a informação. Porque procuro explicar porque o governo brasileiro não tem espaço para utilizar uma política fiscal expansionista. Claro, não tem recursos, está tentando fazer alguns ajustes aí, reforma da Previdência, como fez, privatizações, algumas formas de terceirização de atividades públicas, algumas coisas desse tipo para melhorar o desempenho do orçamento da União. Mas voltando ao caso coronavírus, né, que é um assunto sobre o qual não podemos deixar de falar quando falamos em política fiscal, o governo está trabalhando no sentido de fazer algumas coisas para evitar que a economia pare. Então, com relação à primeira atividade, você já tem aí elementos para trabalhar, para responder à atividade. A segunda atividade, ela é um estudo de caso. Tem aí um texto, né, que vocês vão ler, refere-se a um breve histórico da política fiscal do país, desde o governo Dilma até o governo Jair Bolsonaro. O governo Dilma teve sérios problemas fiscais, gastou-se muito dinheiro no final do mandato da Dilma para ela ser reeleita, ela foi reeleita. Ela foi acusada de pedaladas fiscais e o Congresso a impeachmentou. Entrou o Temer, fez alguns ajustes, a economia saiu da recessão que tinha atingido o governo Dilma e vem o governo Bolsonaro com muitas propostas de melhoria da área fiscal. Faz algumas coisas, como a reforma da Previdência, outras coisas não consegue fazer. Tem a questão política, que depende muito do Congresso para aprovar as reformas. E agora estamos aí com uma tragédia humana, que é o coronavírus. O coronavírus tem paralisado as atividades econômicas, claro, a gente está vivenciando isso, e com certeza vai trazer uma redução enorme na atividade econômica, com muito desemprego, com muita dificuldade social para as pessoas. Então, o trabalho que vocês vão fazer é analisar esse texto. E eu fiz questão de, no final, que estava pronto, pessoal. Não havia, no princípio do semestre, essa loucura de coronavírus. Não havia, mas nós não imaginávamos como que isso ia
impactar nosso dia a dia. Então agora vocês vão pegar o texto, ler e propor algumas coisas aí, ou discutir algumas coisas da cabeça de vocês em relação ao que vocês têm lido aí na mídia especializada e ver qual o impacto da política fiscal na questão do coronavírus, qual o impacto do coronavírus na política fiscal. Ou seja, o governo vai ter que tomar medidas fiscais importantes, já tem tomado, a partir da declaração do estado de calamidade pública aprovado pelo Congresso, por meio de envio de projeto de lei por parte do governo, as regras fiscais estão mais flexíveis, o governo poderá gastar mais dinheiro, poderá colocar recursos no mercado, talvez reduzir impostos, prorrogar recolhimento de impostos. Vai afetar o caixa da União, mas para evitar um debacle muito maior na economia. Então a verdade é a seguinte, não é uma política fiscal para fazer a economia crescer nesse momento. Ela está sendo usada para evitar uma tragédia econômica muito maior. E aí, pessoal, não estamos pensando aqui em política monetária, política fiscal, cambial, só para pensar na economia, pensar nas vidas humanas. Só que a economia tem impactos na vida econômica das pessoas e na vida social de cada um. O desemprego, a fome, principalmente para pessoas menos favorecidas, os trabalhadores informais, os próprios lavadores de carro, os tomadores de conta de carro. São pessoas que não terão renda nesse momento, não tem carro na rua para tomar conta. Não tem nem pessoas para as quais os pobres poderiam pedir esmola. É triste a situação. Tudo isso não está dissociado da política fiscal. Então vamos ver aí, vamos ler bastante sobre o assunto, procure fazer um trabalho sintético, objetivo, e eu vou valorizar muito a opinião de vocês sobre o que está acontecendo, que possa vir a acontecer, e alguns prognósticos que vocês mesmos podem fazer. Ok? Então, fechando aqui o assunto política fiscal, de uma forma bem sintética, usem os arquivos, usem o material que está lá no Cinef, aproveitem esses vídeos e façam as atividades e postem os prazos lá estipulados, e por meio desses trabalhos, pelo canal oficial da instituição, é que eu vou registrar presença nas aulas e vou registrar a pontuação. Então, assim, aula a aula tem atividade, cada atividade corresponderá à presença em sala de aula e corresponderá aos pontos a serem distribuídos. Mais uma vez, reforço que vocês devem aceitar o convite lá por e-mail, né, para acessar a sala de aula do Classroom, e depois vocês podem também entrar no YouTube diretamente por lá, Marcílio Torres, tudo junto. Eu vou encontrar todos os vídeos relativos às nossas aulas. Muito obrigado pela atenção. Como eu já falei com vocês, estamos um pouco atrasados, né, com essas aulas. Eu vou planejar as aulas dessa semana, que começa hoje, dia 23 de março, vai até sexta-feira. E volto a falar com vocês, volto a colocar material e volto a fazer mais vídeos. Muito obrigado, desculpa alguma coisa. Às vezes vocês vão encontrar aqui, ouvi um barulho da casa, estou em casa, gato miando, tem gato aqui, uma campainha tocando, acho que não vai tocar, um relógio batendo, mas são coisas do nosso contexto atual, ok? Obrigado a todos, um abraço, estamos aí.